vou passar, tudo bem? A gente continua falando sobre o modelo ISLM na economia aberta. Não chegamos ainda no core, né? No centro da modelo ISLM economia aberta, mas já vamos finalizando todos os pré-requisitos para que a gente possa entender bem o funcionamento desse modelo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns itens que ficaram faltando adicionar quando a gente analisou os regimes cambiais, quando a gente analisou se o câmbio era fixo, se o câmbio era variável e até a própria definição da taxa de câmbio. Então, na aula de hoje, a gente vai ver os adendos, né, o que ficou faltando para completar. A gente termina essa parte mais introdutória que se refere à taxa de câmbio e a gente vai passar a analisar de fato na aula 49 e na aula 50 quais são os efeitos das políticas econômicas no modelo ISLM agora, quando a gente fala do modelo ISLM em uma economia aberta. A gente vai ver isso já já. Antes, vamos aqui na lousa entender o que são termos de troca. O que é o termo de troca? Termos ou relação de troca é uma relação entre o índice dos preços de exportação e o índice dos preços da importação. O que são os índices dos preços da exportação? Eu exporto vários produtos, eu crio como é que eu crio um índice, né? Imagina o seguinte, imagine que eu exporte, na minha exportação, eu tenho o bem 1 e o bem 2. Nesse processo de exportação, o preço do bem 1 é 10, o preço do bem 2 é 5. E nesse processo de exportação, o que é que eu tenho? Eu tenho que o peso do bem 1 na minha exportação, o peso dele é de 90%, e o peso do bem 2, o W2, é de 10%. O que acontece? Eu preciso criar um índice de preços da exportação. Como é que eu crio esse índice de preços? Eu vou multiplicar o preço do produto pelo peso que ele tem nas exportações do país. Se fosse calcular um índice de preços para o consumidor, seria o preço do produto e o peso que aquele produto tem dentro da minha cesta de consumo. É assim calculado, por exemplo, o IPCA. O que eu teria nesse caso? Que o índice de preços da exportação seria 10 multiplicado por 0,9 mais 5 multiplicado por 0,1. O meu índice de preços seria de 9,5. E aí o que acontece? Eu vou fazer essa mesma relação de índice de preços que eu fiz para a exportação, eu vou adotar o mesmo procedimento para a importação. E o que são os termos de troca? Os termos de troca o termo de troca nada mais é do que a relação entre os preços, o índice de preço das exportações, o índice de preço das importações. É isso que a gente chama de termo de troca. Quanto maior que zero, quanto mais positivo for esse termo, melhor para nós, país exportador. Quanto menor for esse termo, quanto menor que zero for esse termo, pior para nós, país exportador. Então, o termo de troca maior que zero, bom para quem exporta. O termo de troca menor que zero, ruim para quem exporta. Por que o termo de troca maior que zero é bom para quem exporta? A relação é simples. Se esse valor aqui, aliás, maior que zero não, maior que 1, tá? Desculpa, maior que zero não. Maior que 1. Se o preço de exportação sobre o preço de importação for um número maior que 1, o que é que eu tenho? Que o preço do que eu exporto é maior que o preço do que eu importo. Ou seja, eu estou vendendo produtos que, em média, têm um valor agregado maior do que os produtos que eu compro. Se esse valor é um número menor que 1, o que está acontecendo? Eu estou vendendo produtos com um valor menor do que eu estou comprando. Então, essa é uma situação ruim para
para quem está exportando, para o país exportador. O que acontece? Quando essa relação ela vai se reduzindo, quando essa relação vai ficando menor que 1, essa relação vai ficando muito próxima de 0, por exemplo, o que aí acontece? É porque eu tenho um baixíssimo preço de exportação e um grandíssimo preço de importação. Só lembrando, isso aqui, esse termo de troca, por uma questão óbvia, vai ser um número maior ou igual que 0. O que eu tenho que observar é se é menor que 1 ou se é maior que 1. Por que maior ou igual que 0? Porque não existe preço negativo. Os preços são sempre positivos, tanto os da importação quanto os da exportação também. E aí, quando há essa redução dos termos de troca, é muito comum a pessoa dizer que há uma deterioração dos termos de troca em uma economia. Então, o que é a deterioração dos termos de troca? É quando o termo de troca passa a cair. E se ele passar para um número menor que 1, é porque eu estou importando produtos de alto valor agregado e exportando produtos de baixo valor agregado. Nos anos 80, início dos anos 90, era muito comum dizer que o Brasil estava sofrendo uma deterioração dos seus termos de troca. O que isso significava dizer? Que o Brasil estava exportando produtos cada vez com menor valor agregado, e aí menor preço, e importando produtos cada vez com maior valor agregado, maior preço. Então, deterioração nos termos de troca significa dizer que nós estamos exportando um produto com preço menor do que aqueles que nós importamos. Em seguida, a gente tem que compreender o que é taxa real de câmbio. O que significa essa taxa real de câmbio? Quando a gente tem a taxa de câmbio que a gente mediu, aquela taxa chamada de taxa nominal de câmbio. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho a taxa nominal de câmbio. E aquela taxa nominal de câmbio, que nós chamamos de Ezinho, e aqui como é minúsculo, pode ser, ela me diz quanto eu preciso em reais para comprar uma unidade de dólar, para comprar uma unidade de moeda internacional. Tanto faz que moeda será essa. O que é importante é que a taxa de câmbio nominal, ou a taxa nominal de câmbio, que foi aquela que nós vimos, ela mede apenas a relação entre as moedas. Então, por exemplo, aqui só se mede relação entre moedas. Qual é o problema? Vou dar um caso prático que aconteceu comigo há uns anos. Eu visitei o Chile e aí, quando a gente vai para o Chile, a moeda é muito desvalorizada. Então, eu recebia, 5.000 pesos chilenos. E aí, para cada 1.000 pesos chilenos, eu pagava R$ 2,50, mais ou menos isso, a taxa de troca. Então, 1.000 para R$ 2,50. Ou seja, um peso chileno valia 0,02 centavos. Valia nada. Então, o que acontecia? Minha pergunta era, ok, eu tenho 5.000 pesos chilenos aqui, por exemplo, mas o que 5.000 pesos chilenos compram? E aí, a taxa nominal de câmbio, ela não me diz o quanto aquele volume de moeda compra. Quem me diz o quanto aquele volume de moeda compra é a taxa real de câmbio. A taxa de câmbio real, ou a taxa real de câmbio, mede o poder de compra da moeda. O quanto efetivamente ela consegue comprar. E como é que eu faço a análise da taxa real de câmbio? A taxa real de câmbio é a taxa nominal, o preço no exterior, o índice de preços no interior, o índice de preços fora, o índice de preços dentro. O que é importante observar? Que quando eu falo da taxa de câmbio real, eu tenho a taxa de câmbio nominal, que é a relação entre reais por dólares, por exemplo. E isso vai ser multiplicado pelo nível de preços externos. O nível de preços externos, por exemplo, o nível de preço nos Estados Unidos vai ser dado em dólares, dividido pelo nível de preço interno. O nível de preço interno vai ser dado na moeda local.
E aí, o que é que eu noto nesse caso? Eu tenho real, dólar, proveniente da relação da taxa de câmbio nominal, e eu tenho dólar real, proveniente da relação entre preços. E aí, o que é que eu tenho? Que eu posso cancelar esse dólar com esse real com esse. E aí, uma informação importante é que a taxa de câmbio real, ela é uma unidade, ela é um valor adimensional. A taxa de câmbio real, ela não tem unidade, ela é adimensional. Veja que aqui a taxa de câmbio nominal, quando eu falo que a taxa de câmbio é R$ 3,10, por exemplo, essa taxa de câmbio vai ser de R$ 3,10 por dólar. Tem uma unidade aqui. A unidade da taxa de câmbio nominal é real por dólar. Está aqui medido na lousa. A taxa de câmbio real, ela não tem unidade de medida. Não tem unidade de valor. É um número adimensional. Está aqui definido na lousa. E para que é que eu vou usar a taxa de câmbio real? Para saber o quanto aquela moeda compra em... o que é que significa ter 5 mil pesos chilenos, por exemplo? O que é que 5 mil pesos chilenos compram? Só para matar a curiosidade, eu fui, sei lá, há muitos anos no Chile, 5 anos. E naquela época, os pesos, aquele volume de pesos equivalia à mesma coisa em reais. Então, pelo menos em reais aqui em Recife. Então, quando eu tinha lá, sei lá, 1.000 pesos, que equivaliam a R$ 2,50, com 2.000 pesos eu conseguia comprar uma fatia de pizza, exatamente como acontece aqui no Recife. Então, a relação era basicamente a mesma. Ou seja, a taxa de câmbio real era 1 para 1, apesar da taxa de câmbio nominal ser de R$ 2,50 para cada 1.000 pesos. Então, essa relação é importante. Paridade do poder de compra. O que isso significa? Ele mede o valor real de uma moeda qualquer. Ele diz que o valor real de uma moeda qualquer deve ser igual em todas as partes do mundo. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que o valor real do dólar, por exemplo, deve comprar os mesmos produtos em todas as partes do mundo. E aí, isso é condizente com a lei do preço único. Como é que isso poderia ser entendido? Vejam só. O que aconteceria? Eu estou aqui, eu investidora, ou sei lá, eu consumidora, e eu quero comprar o glorioso iPhone 6. Tenho duas possibilidades. Eu posso comprar ele desbloqueado aqui no Brasil, ou ele desbloqueado nos Estados Unidos, digamos. Se eu comprar no Brasil, o que eu vou ter? Eu vou comprar aqui por, sei lá, R$3.000 um iPhone novo? Vamos dizer, R$3.000. R$3.000. E eu vou comprar nos Estados Unidos esse mesmo iPhone por $700. Assim, tudo aproximadamente. O que acontece? Observe que com a taxa de câmbio, vamos botar aqui, com a taxa de câmbio real dólar de R$3, para simplificar a minha vida, taxa de câmbio de R$3 por dólar, o que vai acontecer? O valor do iPhone nos Estados Unidos é equivalente a R$2.100. Ora, aqui no Brasil é 3.000, nos Estados Unidos é 2.100. O que é que essa pessoa que quer comprar o iPhone 6 faria? E aí, logicamente, aqui não há nenhuma restrição alfandegária. Então, a Receita não pegaria. Então, não tem custo para transacionar, né, para mover o produto. Então, o que acontece? Essa pessoa iria comprar, digamos, sem problema, ela entra no site da Amazon e ela entra e compra sem problemas o iPhone nos Estados Unidos. Com esse aumento da demanda por iPhones nos Estados Unidos, o que é que tenderia a acontecer? Deveria existir um aumento no preço desse iPhone em dólares convertidos. O que aconteceria aqui do outro lado no Brasil?
Como haveria uma redução da demanda por produtos pelo iPhone no Brasil, o preço do iPhone deveria se reduzir. Então, o que aconteceria ao longo do tempo? O preço do iPhone nos Estados Unidos chegaria para alguma coisa como, por exemplo, R$ 2.700. E o preço do iPhone no Brasil seria igual a R$ 2.700. Ou seja, $700 em cada um deles. E aí, o que acontece? Com os meus $700, segundo a paridade do poder de compra, eu poderia comprar o produto tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eles teriam o mesmo valor. O dólar pode comprar exatamente o mesmo produto em dois lugares distintos. É isso que diz a paridade do poder de compra. Que o valor real, o valor da moeda em termos de compra, deve ser igual em todas as partes do mundo. E isso é compatível com a lei do preço único. Obviamente, isso é difícil de ser encontrado. Difícil de ser encontrado por quê? Porque existem limitações alfandegárias, não existem os custos para poder ir lá nos Estados Unidos e comprar. Então, aqui não é só mandar trazer pelo Amazon, enfim. Tudo isso acaba dificultando para que a gente tenha o nosso iPhone em casa. Existe uma fórmula que foi criada por Cassel, como vocês queiram chamar, que mede a paridade do poder de compra. E que fórmula é essa da paridade do poder de compra? É a taxa de câmbio nominal, índice de preços interno, índice de preços externo. E aí vale a pena observar que essa relação de preços aqui é justamente justamente o inverso do que foi observado na taxa de câmbio real, e isso não pode ser esquecido. Se eu tenho uma paridade do poder de compra, eu também posso ter, voltando aqui, uma paridade da taxa de juros. Vejam que isso aqui é bem importante, a gente vai voltar nisso mais na frente. Nós vimos que quando a taxa de juros se altera, dado que há uma livre mobilidade de capitais, o capital passeia, né? Ele sai de uma economia, vai para outra, não tem problema. Mas existe uma taxa, uma paridade de taxa de juros, que faz com que nós tenhamos que, dada essa taxa, o movimento de capitais, ele se acaba. Porque é como se as taxas fossem iguais. E aí, como é que eu vou medir a paridade da taxa de juros? Vamos ver aqui. Isso depende da minha expectativa da taxa de câmbio. O que é a expectativa da taxa de câmbio? É a minha taxa de câmbio no futuro menos a taxa de câmbio hoje. Então, o que é que eu vou esperar de variação do câmbio? O câmbio hoje está R$ 3,11. Então, eu espero que o câmbio chegue a R$ 3,15, por exemplo. Então, esse aqui é a minha expectativa da taxa de câmbio, que eu espero que vai acontecer com a taxa de câmbio, menos o que eu tenho de taxa de câmbio hoje sobre a taxa de câmbio hoje é a minha expectativa. E como é que eu faço? Como é que eu uso a minha expectativa da taxa de câmbio em relação à paridade da taxa de juros? Vamos ver. A minha taxa de juros interna vai ser igual à minha taxa de juros externa mais a expectativa de câmbio. Ou seja, para que eu tenha paridade da taxa de juros, o que é importante? Que a minha taxa de juros interna, ela se iguale à taxa de juros externa, mas não em termos nominais apenas. Isso depende da minha expectativa da taxa de câmbio. Então, para que eu tenha uma redução, para que eu tenha para que se cancele a movimentação de capitais entre os países, é preciso que haja uma paridade de taxa de juros. Para que exista a paridade da taxa de juros, é preciso considerar a expectativa de câmbio. E aí, o que é que eu tenho? Que a taxa de câmbio hoje, ela pode ser dada pela minha expectativa de câmbio no futuro, mais a taxa de juros interna,
mas menos a taxa de juros externa. Então, dadas as minhas expectativas de taxa de juros, dadas as minhas expectativas de taxa de câmbio, a corrente taxa e as correntes taxas de juros, eu tenho a taxa de juros do período. Ela reflete as expectativas do futuro em relação à própria variável e as informações sobre câmbio também. Informações sobre juros também. Feito isso, entendido, nós vimos aqui os termos de troca, a taxa de câmbio real, a paridade de poder de compra e a paridade da taxa de juros, a gente termina tudo de regimes cambiais. Para a gente exercitar algumas questões relativamente recentes, para ficar mais claro. Vamos ver na luz. Analista de planejamento e orçamento em POG-ESAF 2010. Com relação aos regimes cambiais, e aí importante, não é correto afirmar que o regime de flutuação das moedas com intervenções esporádicas dos bancos centrais para amenizar as oscilações especulativas das taxas de câmbio é chamado de flutuação suja ou dirty floating. Letra B, a taxa de câmbio nominal é a taxa a qual se pode trocar os bens e serviços de um país pelos bens e serviços de outro país. Letra C, a teoria do poder de compra afirma que uma unidade de qualquer moeda dada tem que poder comprar a mesma quantidade de bens e serviços em todos os lugares. Letra D, no regime de taxas puramente flutuantes, o Banco Central nem compra nem vende moedas estrangeiras. A taxa de câmbio oscila ao sabor das forças do mercado. Letra E, a grande vantagem do regime de taxas de câmbio fixas é facilitar a tomada de decisão pelos agentes econômicos. Veja, eu acho que eu não respondi essa questão aqui com vocês, mas como eu dou muita aula, então é possível que a gente já tenha resolvido. Se a gente já resolveu, vocês perdoem, a gente vai ter que resolver de novo, porque eu acho que eu não respondi ainda. Vamos ver. Vamos fazer de baixo para cima. A grande vantagem do regime de taxas de câmbio fixas é facilitar a tomada de decisão pelos agentes. Essa alternativa, ela é verdadeira. Verdadeira por quê? Taxas de câmbio, quando a gente fixa a taxa de câmbio, sem que ela seja permanente, mas uma vez que eu fixei a taxa de câmbio, o que é que acontece com essa fixação? Eu agora, enquanto agente econômico, consigo saber o que é que eu vou esperar para o futuro. A gente fala que quando a gente sabe o que esperar para o futuro, a economia perde miopia financeira ou miopia econômica. Então, eu consigo olhar para o futuro, facilita a minha tomada de decisão. O que nós vivemos no Brasil agora em 2015? É difícil tomar decisão, porque está tudo muito incerto. Então, as pessoas só olham curto prazo, é como se elas estivessem sofrendo um processo de miopia econômica. Letra D. No regime de taxas puramente flutuantes, o Banco Central nem compra nem vende moedas estrangeiras. A taxa de câmbio oscila ao sabor das forças de mercado. Essa aqui é verdadeira. Quando a gente fala em taxas puramente flutuantes, o que é que acontece? O governo não faz qualquer tipo de intervenção. Característica do câmbio flutuante: o governo não intervém. A taxa de câmbio está muito alta, o governo não intervém. A taxa de câmbio está muito baixa, o governo não intervém também. Letra C. A teoria da paridade do poder de compra afirma que uma unidade de qualquer moeda dada tem que poder comprar a mesma quantidade de bens e serviços em todos os países. Essa aqui também é verdadeira. A teoria da paridade do poder de compra diz isso. E isso é dado pela lei do preço único, que define isso. A taxa de câmbio nominal é a taxa a qual se pode trocar
os bens e serviços de um país pelos bens e serviços de outro país. E aí, essa aqui é a alternativa falsa. Taxa de câmbio nominal. E é a taxa a qual se pode trocar a moeda, não os bens e serviços, mas a moeda de um país pela moeda de outro país. Então, falar em taxa de câmbio nominal é falar da relação entre moedas de dois países, não entre bens e serviços de dois países. Finalmente, o regime de flutuação das moedas com intervenções esporádicas dos bancos centrais para amenizar as oscilações especulativas das taxas de câmbio é chamada de flutuação suja. Essa aqui é verdadeira também. O gabarito da questão é a letra B. E aí, sobre a letra A, uma intervenção importante que aconteceu no dia 11 de março foi que o Banco Central, uma informação importante é que o Banco Central fez intervenção na economia, fazendo leilão de dólares, porque o dólar estava R$ 3,13, quase, batendo às vezes R$ 3,14. E aí, o que aconteceu? O Banco Central fez intervenção para poder descer suavemente esse dólar para um patamar mais aceitável. Com essas informações que nós vimos, com tudo isso que nós acumulamos, a gente termina esse entendimento de regime cambial. O que é importante entender a partir de agora? É importante entender que quando a economia abre, o poder do governo se altera. Se altera como? Quando o governo faz política econômica de intervenção na renda, existem efeitos distintos quando a economia é aberta, já que agora eu vou ter alteração nas exportações, alteração nas importações. Haverá, então, uma modificação lá na curva IS também. Ou haverá uma alteração da curva IS. O que acontece com a curva LM? Absolutamente nada. O fato da economia ser aberta faz com que o resto do mundo entre pelo mercado de bens e serviços através de exportação e de importação. E de que forma a entrada das exportações e a entrada das importações afeta no nosso equilíbrio macroeconômico é o que nós vamos ver na próxima aula, quando nós formos analisar as políticas econômicas na economia aberta. Vamos falar sobre o modelo IS-LM, sim, as duas últimas aulas para terminar o módulo. A gente se encontra em breve. Até lá!